Salve, salve, torcedor Alviverde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Palmeiras para vocês. Infelizmente hoje, né, cara, fomos garfados, sabe sim que o Palmeiras não jogou tão bem, tivemos alguma oportunidade, mas o primeiro gol, a expulsão, fomos garfados pelo Wilton Pereira. Uma vergonha. Eu quero ver agora se o Texor vai falar alguma coisa. Eu não acho que vai falar, né? Ano passado falou besteira pra caramba, mas hoje nós fomos garfados pela arbitragem. Rapaziada, a gente vai trazer aí um trecho do programa Linha de Passe do ESPN, tá? Antes de mais nada, vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Sem mais delongas, vamos soltar o vídeo aí, rapaziada. Linha de passe para te fazer companhia e falar da vitória do Botafogo dentro do Allianz Parque contra o Palmeiras. A retomada de confiança, pelo menos pensando na próxima partida de Libertadores. Eugênio Leal, muito boa noite para você. Vou começar por esse canto daí hoje. Quero saber teu destaque desse jogo. Faz sentido? É realmente uma retomada de confiança, pensando que daqui a pouco tem um Galo que vale taça e pensando também no Campeonato Brasileiro? Boa noite, Dani, Birner, Jean, Calçade. Sim. Eu acho que, acima de tudo, é um alívio gigantesco, né? Tira uma montanha das costas o Botafogo, porque a pressão era realmente quase insuportável. E o Botafogo, com essa vitória, uma vitória ainda por cima, né, com esse placar, né, maior do que o normal, essa vitória não apenas coloca o Botafogo de novo na liderança do campeonato, não acho que foi a final do campeonato, ainda tem coisa para acontecer na competição, mas recoloca ele na liderança e enche o Botafogo de moral para a final da Libertadores. Então, foi muito importante nesse aspecto, mas tudo a gente tem que acompanhar passo a passo, porque esse futebol brasileiro, ele adora derrubar prognósticos. Quando você chega a uma conclusão de que algo vai acontecer, no dia seguinte já muda tudo. Eu queria destacar de interessante no jogo, né? É que o Botafogo hoje enfrentou um adversário que teve uma postura diferente dos seus últimos. Uhum. E eu até, hoje pela manhã, no F360, a gente debatia qual seria a postura do Palmeiras. Porque o Botafogo vinha enfrentando muita dificuldade contra equipes que se fecham. E o Palmeiras foi para cima. O Palmeiras, antes de sofrer o primeiro gol, teve algumas oportunidades muito claras de gol. E a partir do momento que fez, o Botafogo ficou muito à vontade, porque o Botafogo é um time que gosta muito da transição, embora para mim tenha errado muitos erros técnicos. Aliás, de parte a parte, me pareceu um jogo muito nervoso. Mas quando o Botafogo enfrentou um time que não se trancou lá atrás, ele mostrou a sua capacidade de ser letal. Birner, quero ouvir teu destaque, mas é curiosa essa frase inicial do Eugênio, porque a gente falava sobre isso no UFC mais cedo também, assim, do quanto que o Botafogo, para além da coisa do mental, que eu não sei se eu acredito muito, precisava achar outras maneiras de jogar quando os adversários ficavam esperando no campo de defesa. Não foi o que o Palmeiras fez hoje, assim. Não fez porque estava em casa, não fez porque entende que tem um time competitivo, mas depois do resultado, obviamente, mas eu tenho dúvida se foi a melhor estratégia, porque o Palmeiras também sabe jogar diferente disso. Tudo bem, Dani? Boa noite. Boa noite a você, Eugênio, professor Calçade, Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acredito na questão do mental, o que não elimina a necessidade de você aumentar suas chances de vencer, criando alternativas de construção de jogada, o que vinha sendo um pequeno problema, na minha maneira de ver, para o Botafogo. Porque, para mim, tinha muito mais problema de conclusão. Se a gente for pensar os últimos 6 jogos, né, pegar um período maior e um período em que o Botafogo empata alguns jogos que podia ter vencido, finaliza muito na cara do gol e não faz gols, finaliza muito de tudo quanto é lugar, não concede chances de gol, faz o gol contra o Criciúma no final e toma um gol logo em seguida, né? Isso, para mim, é o mental. Porque esse time do Botafogo é um time que fez tudo o que era necessário e continua fazendo para ser campeão. Mas falta aquele último passo, que é um passo geralmente difícil para equipes que têm jejum de títulos enormes e um peso ainda que conta um pouco da última temporada.
porque é a última temporada, mas tudo que o botafoguense viveu e vive há muito tempo, tudo que está dentro daquele clube, não tem como o ser humano que joga a bola chegar ali e falar, não aconteceu nada. É diferente de você chegar hoje no Palmeiras. Quando um jogador chega no Palmeiras hoje, as coisas tendem a acontecer melhor até do que o futebol do time algumas vezes, sim, porque o ambiente, a mentalidade, a personalidade coletiva já está construída num time que está acostumado a decisões. Mas hoje o jogo foi mais ou menos um resumo de tudo que a gente tem visto dessas equipes no Campeonato Brasileiro. Acho que o Palmeiras fez um bom início de jogo, teve chance para fazer gols. Gustavo Gomes perde uma chance enorme num erro do goleiro do Botafogo. O goleiro do Botafogo, John, acaba se transformando num destaque enorme do jogo depois, sim, desse erro. Ele é um dos principais responsáveis pela vitória de hoje da equipe, mas poderia ter sido um dos responsáveis pela derrota, porque tem uma saída de bola errada. E o Gustavo Gomes está acostumadíssimo a fazer gols de cabeça, perde um gol. E quando o Botafogo faz o gol, o jogo muda completamente. Ainda tem uma chance, mas dali em diante o Botafogo passa a controlar o jogo e a gente vê o Botafogo que é melhor que o Palmeiras. O palmeirense sabe disso. A esperança do palmeirense hoje, a gente andava pelas ruas de São Paulo, era corintiano, São Paulo, esse cara foi falar de futebol comigo, né? Eu quero falar, Palmeiras é campeão. O Palmeiras vai falar, não, o jogo é duro. 50-50. Jogo é duro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E o jogo foi desenrolando do jeito que favoreceu o Botafogo foi melhor que o Palmeiras, o Botafogo mereceu ganhar o jogo, o Botafogo é melhor que o Palmeiras, o que não significa necessariamente que será campeão. Ele precisa de 4 pontos, tem um jogo contra o Inter sem o seu goleiro, e o Palmeiras precisa ganhar os seus 2 últimos jogos, o que também não tenho certeza que vai acontecer, porque esse time do Palmeiras, ele não tem a constância, a consistência que os times do Abel tinham nas últimas temporadas. Boa, a gente vai falar bastante sobre os cartões também, né? O cartão amarelo do John, que está fora do jogo contra o Internacional, a expulsão do Marcos Rocha, enquanto isso afeta a partida. Mas antes eu quero dar uma boa noite para o lado de cá, quero ouvir os destaques de vocês também, Jean. Tudo bem? Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Eu ia começar do jeito que o Eugênio começou, só que eu ia falar, em vez de uma montanha, um caminhão das costas. Porque acho que, de fato, a pressão estava muito grande, né? O nervosismo, a tensão para os jogadores do Botafogo. E acho que a gente até talvez tenha visto isso no começo da partida, por tudo que vinha acontecendo, pelos resultados que ele não conseguia. E acho que assim, o jogo terminar da maneira como terminou, com o placar, eu acho que até que em relação ao roteiro do jogo, eu acho diferente. Mas o placar, eu acho que, primeiro assim, é um alívio também olhando para sábado, porque é outro contexto. Claro que o Botafogo vai com tudo, o Botafogo hoje joga mais do que o Atlético também e portanto, pode ser visto ligeiramente como favorito. Mas por que, né, Jean? Se perde hoje, vai com tá tudo ali praticamente. Péssimo para sábado. Isso. Aí é o seguinte, ganhou hoje. Se ganhar sábado e depois perder o Brasileiro, vai sair mais tranquilo. Isso, exatamente. Então, assim, acho que o resultado tem uma importância enorme. Obviamente, para o Campeonato Brasileiro, o Botafogo dá um grande passo para o título brasileiro. Não acho que esteja definido, porque o próximo jogo do Botafogo eu tenho dito, né, o jogo mais difícil que alguém pode fazer hoje no Campeonato Brasileiro, que é enfrentar o Internacional fora de casa. Botafogo numa ressaca ou de perda, ou de conquista de Libertadores pela primeira vez. Assim, não que tenha resolvido o campeonato, mas o passo é gigante, Então tem várias coisas. Acho que em relação ao jogo a gente vai falar mais. A gente viu um Botafogo que para mim não foi o melhor jogo do Botafogo, longe disso. A gente já viu o Botafogo jogar muito mais nesse campeonato. O Palmeiras acaba pagando por um problema que tem sido um problema constante do Palmeiras também, né? Acho que no campeonato ou nas competições de maneira geral, se a gente olhar a falta de efetividade que o time vem tendo, porque fala-se muito contra o Atlético Goianiense, jogos em que o Palmeiras foi mal, né? Contra o Atlético Goianiense. Sim, venceu, mas não jogou bem. Contra o Bahia, foram jogos muito fracos. Mas você também tem vários jogos com esse roteiro de hoje, né? Como o jogo contra o Corinthians, como o próprio jogo contra o Botafogo na Libertadores, Copa do Brasil. Então, acho que tem uma questão aí do Palmeiras também que precisa ser discutida e que não acho nem que seja uma novidade. Agora, do ponto de vista da consequência, obviamente, para o Botafogo é um negócio enorme, por dar um passo grande rumo ao título brasileiro e por, pelo menos na minha opinião, mudar bastante
o espírito e o alívio para o jogo de sábado. Claro, sempre lembrando das questões físicas, perde um zagueiro que é espetacular, né? O Bastos. Tá E vamos ver o Alexander Barbosa, me parece que está tudo bem com ele, mas, enfim... Sentiu ali em determinado momento É um também, jogo né? de um desgaste absurdo, né? Sim. Quer dizer, isso não dá para... Hoje o Atlético jogando com o time reserva contra o Juventude e o Botafogo fazendo essa batalha absurda, valendo o título brasileiro e tendo que repetir o time no próximo sábado. Não sei se vai conseguir repetir, mas acho que ainda assim, apesar do desgaste físico e da questão psicológica, o alívio em relação a esse resultado conta também para a decisão de sábado. Esse time do Palmeiras tem dado muito espaço para contra-ataque, tem sofrido muito defensivamente. Nem acho que tenha sido o que aconteceu hoje, porque acho que hoje, claro, no segundo tempo a coisa muda completamente. Mas contra o Bahia, por exemplo, sofreu. Contra o Bahia, sim. A partir do momento da expulsão do Marcos Rocha, mas ainda assim ele falha em falhas que não cometia, como a falha do gol do Botafogo hoje. Porque o Botafogo ainda não tinha chegado e era numa jogada de bola parada, de escanteio curto, que depois até o Gregory fala que ele errou, né? Que pensou que era outra jogada. Exatamente, eu pensei que era outra jogada, mas independentemente do ensaio... O erro foi muito bem ensaiado. Exatamente, mas independentemente do ensaio ter dado certo ou não, o fato é que havia um jogador sozinho dentro da área. E isso era algo que não acontecia, né? Então, de fato, acho que... Na área e no bico da grande área para fazer o passe, né? Jean, quando eu falo sobre essa questão do número de... Eu não estou falando sobre o jogo de hoje. Estou falando sobre a disputa pelo título. Sim, da temporada. Isso. E mesmo assim o Palmeiras está 3 pontos atrás. É isso. Não, perfeito. Eu acho isso. Eu também acho isso. O jogo de hoje eu nem acho que não é um jogo altamente criticável por parte do Palmeiras. Eu acho que no campeonato... A irregularidade ela foi muito grande, as falhas cometidas a gente não tinha visto serem cometidas em temporadas passadas. Claro que assim, o time tem forças que não deixou de ter por causa do jogo de hoje e que... O conjunto continua sendo forte, o Abel continua tendo controle. Todas as qualidades estão ali. Pode ser até arrasado, o time ainda é o segundo colocado do campeonato. Claro. Tem 70 pontos. O Botafogo perder do Inter pode ser me chamou a atenção, até para te ouvir, Eugênio, assim, a gente tem falado muito da força mental do Botafogo e acho que hoje essa vitória ela traz uma reestruturação. O Palmeiras estava melhor no jogo até tomar o gol. Tava. Então, assim, de onde vem também essa desorganização? A defensiva não é de hoje, mas teve uma desestruturação ali do modelo de jogo, do que estava proposto pelo treinador, de uma forma que a gente não costuma ver muito nesse Palmeiras. Mas é consequência do jogo, de como o jogo se desenvolveu. E depois, para o segundo tempo, mais consequência de jogo. Segundo gol do Botafogo e depois quase um terceiro, eles acontecem após a expulsão do Marcos Rocha, onde ficou um buraco. Até a entrada do Mike, que demorou para acontecer, o Botafogo fez o segundo gol e quase fez o terceiro. Eugênio, quando estava 1-0, o Botafogo teve alguns lances em que havia um espaço entre a linha espaço e o meio enorme. campo. Então, estava com 4 jogadores, 3 jogadores e não conseguiu fazer o gol. O Palmeiras, ele começa o jogo muito agressivo, gera situações de gol, tem Gustavo Gomes, tem Rony, no lance em que se machuca o Bastos, Sim. O Rony perde um gol. Tem a bola na trave do Estevão. É verdade. É verdade. Né? São 3 chances, assim, em início de jogo. Muito agressivo. Mas aí você sofre o gol. Aí eu acho que tem a questão dos nervos também, um pouco. E você vai cada vez mais se lançando ao ataque. Talvez tenha perdido um pouco dessa organização. Talvez seja um risco assumido. Vou assumir o risco, tem que ir para cima. Acho que se perdeu, porque o futebol, quanto antes você tentar resolver, melhor. Não dá para ser, tem o segundo tempo, lá para os 30 do segundo tempo eu vou acelerar, vou tentar alguma coisa. Tem que tentar logo. E aí, acho que ficou um momento do jogo ali, a partir do gol do Botafogo, em que os dois times erram muito. O Botafogo tinha muito espaço, mas tomava muitas decisões erradas, muitos lances assim, de erro técnico. No segundo tempo que a coisa muda um pouco. Acho que os times vão para o vestiário, os técnicos conversam e tal, reorganizam ali, o Palmeiras vem com modificação, entra o Flaco, e o jogo vai para um caminho mais padrão do que é o futebol, sabe? Todo mundo trabalhando com um pouco mais de calma e tal, até que vem o lance da expulsão do Marcos Rocha. Uma coisa que me chama muito a atenção... Que
Desculpa, como Claro. consequência, já falei, tem o segundo gol. E aí o jogo vira Ali o jogo loucura. acaba. Bom, rapaziada, você viu aí, cara, falando um pouco mais do jogo, mas acabaram que não falaram tanto sobre a falha do primeiro gol. Não foi escanteio, não foi escanteio. Então, foi sim roubado o primeiro gol. Cara, muito estranho esse árbitro, cara, o Wilton Pereira, e eu tenho quase que certeza que o Texel falou besteira pra caramba do ano passado, e esse ano ele falou, pô, cara, vou botar um dinheirinho na mão desses juízes. Bom, quero que você coloque aí nos comentários o que você achou dessa derrota, infelizmente, e dessa garfada que a gente levou aí da arbitragem. Rapaziada, hoje a gente não tem muito motivo para comemorar, mas dá uma força pro canal aí, deixa o seu like, tá? Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve e ativa o sininho. E é isso, rapaziada.